Você sabia que a maior parte daquilo que você faz e sente é controlado por algo que você nem percebe? Você já ouviu falar sobre o inconsciente? Então vamos falar sobre saúde mental, a vida emocional. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Inscreva-se no canal se você é novo aqui, vamos ver todos os vídeos. A ideia é trazer a psicanálise de uma forma acessível, fazer um café com Freud e Lacan. Pegue seu café e vamos falar sobre saúde mental. Então, hoje, o inconsciente, como Freud descobriu, como colegas, né? Freud fez medicina, e então ele foi fazer especialização em neurologia. Quando ele chegou em Paris para fazer seu estágio, ele encontrou mulheres confinadas, mulheres que tinham vários sintomas que não estavam conseguindo conviver na sociedade, naquela época era assim que tratavam, e ele começou a perceber, ele e alguns colegas, que os sintomas delas não condiziam com os exames neurológicos. Eles ficaram intrigados. Como assim? Ela tem dificuldade motora no braço, na perna, mas aquilo não correspondia com a parte cerebral. Da mesma forma, eu mesma já tenho aqui, a gente pode dar diversos exemplos, mas, por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha biologicamente enxergava perfeitamente, entretanto, quando ela se deparava com dificuldades, emoções e tal, ela tinha uma cegueira emocional. Então, nós vamos aqui enumerar quatro pontos para a gente trabalhar a questão do emocional. E nessa sequência, nós podemos também falar do exemplo de gravidez psicológica, o quanto a pessoa sente todos os sintomas, mas o biológico, o fisiológico está intacto. Então, essa não correspondência do orgânico com o emocional, este é o primeiro ponto do que precisamos saber sobre o inconsciente. O inconsciente é algo abstrato, ele não corresponde com pontos do cérebro ou com a questão biológica. Existe uma correlação. Entretanto, são setores diferentes. Um segundo ponto é a questão do diagnóstico diferencial. É muito importante quando a pessoa chega aqui com depressão, por exemplo. A gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. Então, eu encaminho para psiquiatra, neurologistas, e mesmo porque pode ter alguma substância química cerebral que está tendo dificuldade, pode ter uma questão de hipófise, pode ser um tumor. Existem vários pontos biológicos que podem estar dificultando e causando uma depressão, uma dificuldade. Entretanto, eu vou fazer, vamos pensar que é uma pizza, tem várias fatias, e a minha é a fatia emocional. É frente àquela situação, frente a um órgão que não vai bem, o emocional muitas vezes é atingido. E quando eu vou tratar o emocional, eu vou falar de inconsciente. Então, existem alguns sintomas que estão também ali no canal do biológico e o fisiológico, e eu vou encaminhar para colegas que possam tratar, mas existem sintomas que são puramente psicológicos. E quando estamos falando do puramente psicológico, ele tem a ver com este inconsciente, que é abstrato e que não tem ligação com o neurológico. Entretanto, a nossa sociedade está tendo muita dificuldade de entender isso. Por quê? E aí temos o terceiro ponto, que é uma questão histórica. Nós tivemos ali um momento do humanismo. Precisava entrar um pouco mais um racionalismo, uma intelectualidade, teve todos os estudos humanos, e mesmo e essa questão da divisão, da separação do Estado com a religião. Então, existia uma bagunça ali entre o que era místico, o que era bruxaria, o que era religioso.
E depois veio, não é, René Descartes com o cartesianismo, então afirma, né, penso, logo existo, no sentido de que existe aquilo que passa pelo racional, que a gente consegue ver, organizar, e a sociedade fez grandes avanços com isso, né? Teve o iluminismo e toda uma série, e o quanto Freud, ele é altamente científico. Se nós, além dos textos, ele levanta hipóteses, ele separa as situações, ele argumenta, ele faz conexões, ele faz classificações, não é? Faz uma verdadeira pesquisa e mesmo ele contrapõe as próprias ideias, ele deixa de usar algumas ideias e refaz a teoria. Então, ele é altamente intelectualizado e utiliza os recursos do racional. Entretanto, nós precisamos ter um retorno daquilo que é mais abstrato, daquilo que é a intuição. E aí, entrando já, se você está gostando, por favor, dê o seu like, contribua para que mais pessoas possam assistir o vídeo, porque este é um conceito em que, do meu ponto de vista de analista, está trazendo grande sofrimento para a sociedade, que está muito no racional, no órgão, e estamos deixando aquilo que é intuitivo, aquilo que é o emocional, o singular de cada um. Então, não precisamos e não vamos de maneira nenhuma voltar aos tempos das bruxas e coisas místicas, não é disso que se trata. Entretanto, o que acontece? Nós vemos aqui no consultório, a pessoa chega e fala assim: ah, eu tive assim, tive uma intuição, eu sabia que não era ou para pegar aquele trabalho ou para sair com aquela pessoa, mas putz, não deu certo, olha tudo que aconteceu, eu não me dei bem, olha o que ele fez comigo, olha aquela situação. E eu sempre pergunto, mas por quê? E não é assim, seguir a intuição. Não é assim, ah, eu tive uma intuição, larguei tudo, virei as costas, abandonei o emprego, fui embora. Não, de jeito nenhum. Mas a ideia do Freud, o que Freud trouxe é que no inconsciente existe no emocional e nessa intuição, nessa sensibilidade, existe uma sabedoria, e uma sabedoria única de cada sujeito. E ele fala que a gente precisa seguir a linha do raciocínio, no sentido assim, ah, eu acho que aquilo não é bom para mim. Vamos pensar por que não é bom. Faça o caminho inverso. O que que você percebeu? Da onde veio o feeling? Qual foi a sensação? É, porque assim é como se o racional ele tem começo, meio, fim. A gente tem muito treino, não é? Todas as escolas que a gente fez, faculdade, especialização, a gente foi treinando o intelectual. Então ele usa as palavras e a gente consegue quando a gente consegue colocar em palavras, quando a gente consegue dar a explicação, aquela questão está mais acessível para o racional. E quando a gente tem só uma sensação, um feeling, a gente algo da nossa emoção, do nosso inconsciente percebeu ali. E assim, o inconsciente ele passa um scanner ali. A gente entrou num lugar, a gente fez uma entrevista, muitos falam aqui, ah, eu tive uma sensação, né? Assim, eu tive uma sensação boa naquela entrevista, foi bacana, não sei muito explicar por quê. Ah, eu tive uma sensação ruim, não foi legal. E a questão é, reflita mais, pense, se questione, porque a gente vai descobrir, se a gente se interrogar, se a gente tiver um tempo de silêncio, de reflexão, a gente vai conseguir entender, saber alguns motivos de por que que aquilo não foi tão bom. A gente vai
E aí a gente vai deixando mais acessível os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Senão, a gente vai vivendo e vai seguindo quase como um fantoche, como eu falei no começo, não é? Da gente fazer, ter atitudes, ter pensamentos que a gente nem sabe de onde vem e a gente vai seguindo aquilo sem ter noção. Então, vamos, a ideia desse canal, a ideia é que dos vídeos, é que a gente possa ter mais acesso ao inconsciente, a esse órgão. Freud nomeia que é um órgão que tem as suas funções, tem defesas, tem um modo próprio de viver, de estabelecer, de raciocinar, e a gente não pode ter tanto medo dele ou sentir assim que ele é só um boicotador. Ele boicota porque a gente não tem uma ligação com ele, não está acostumado a conversar com ele, a ficar mais introspectivo e puxar essa sabedoria interna que todo ser humano tem. Muitos aqui falam, mas eu tenho um sexto sentido. Todos temos. Este sexto sentido tem a ver com este órgão que vamos trabalhar aqui, falar mais sobre. Existe um vídeo que eu fiz um pouco, alguns anos, mas ele é muito atual. Muitas vezes, né, eu faço a comparação ali do que é o inconsciente para na antiguidade e para Freud. E muitas vezes eu explico isso no consultório e as pessoas entendem bem. Quem é estudante de psicologia, de psicanálise, é bem interessante que a gente possa dar uma explicação para aquele que nos procura e não sabe, nunca ouviu falar, não conhece. Essa é a nossa missão aqui, deixar esse órgão e os conceitos da psicanálise mais acessíveis. Siga, inscreva-se no canal, curta, vamos seguir outros conceitos.